paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Nunes. Estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje, lição número 7. Aula que vai acontecer no dia 18 de fevereiro de 2024. Tema desta aula, o ministério da igreja. Textuário, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. A introdução diz: nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinar as pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministérios chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Tópico 1. Ministério sacerdotal de todo crente. Ponto 1. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Então vemos que inicia essa prática sacerdotal no âmbito familiar. Desde Adão vamos ver sacrifícios sendo oferecidos, e na era patriarcal não é diferente. Os pais de família, os patriarcas, eles sacrificavam pelos filhos e também intercediam pelos filhos, exercendo então o ministério sacerdotal na família, depois se tornando então uma instituição do sacerdócio levítico e araônico. Então vemos que o ministério sacerdotal no Antigo Testamento, e a palavra-chave desse primeiro tópico é ministério, e sabemos que o ministério é algo maravilhoso e se inicia já lá no Velho Testamento com a instituição dos sacerdotes. E vemos aqui na última parte do ponto 1, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo 28:1, Números 3, do 5 ao 9. Então, o Senhor deu esse sacerdócio à tribo de Levi, a família de Levi. E vemos que Levi, a Bíblia diz em Gênesis 46:11, e os filhos de Levi são Gerson, Coate e Merari. Desses três filhos vão sair aí aqueles que irão ministrar no tabernáculo primeiramente, depois no templo. Os filhos de Gerson e de Merari seriam os levitas, e os descendentes de Coate, sumos sacerdotes e sacerdotes. Arão é da família de Coate, e da família de Arão nós vamos ver sair então os sumos sacerdotes e sacerdotes. Arão teve 4 filhos que exerceram o ministério, primeiro Nadab e Abiú, que morreram dentro do tabernáculo por trazer fogo estranho, e depois Eleazar e Itamar. E esse braço de sumo sacerdote da linhagem de Itamar, ele vai vir até a época de Davi, quando Zadok assume então como sumo sacerdote, e esse é do braço da família de Eleazar. Aquilo que foi dito a respeito de Eli, que Eli é um sumo sacerdote da linhagem de Itamar, que o braço desta linhagem seria cortado, aconteceu então no tempo de Davi, quando Zadok então assume como sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdócio no Velho Testamento acontecia assim. Ponto 2. Uma doutrina bíblica
confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento, apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. A Bíblia diz, em Hebreus 7:12, e esse versículo às vezes é citado erroneamente em despedidas de obreiros, dizendo sacerdote, mas na verdade é sacerdócio. Hebreus 7:12 diz, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então, mudando o sacerdócio, o sacerdote sempre mudava, sempre os sacerdotes eram mudados, ou morriam, mas o sacerdócio permanecia o sacerdócio levítico ou araônico, como é chamado. Agora, mudando o sacerdócio, do que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Que no Antigo Testamento, na antiga aliança, o sacerdócio que estava em evidência era o sacerdócio levítico ou araônico. E agora, na nova aliança, na dispensação da graça, há um outro sacerdócio, esse que o escritor aos Hebreus está falando, não mais o sacerdócio levítico, porque a Bíblia diz que aquilo que aconteceu lá atrás, na época da lei, os sacrifícios, os ritos, a liturgia, apontava para Cristo e apontava para o Novo Testamento. Os escritores de Hebreus e também Paulo aos Colossenses vai dizer que eram sombra daquilo que ainda iria acontecer. Agora acontece o novo sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, que a Bíblia diz que esse sacerdócio, o sumo sacerdote, é o próprio Jesus. E como vemos que no Velho Testamento a sucessão do sumo sacerdote acontecia com a morte do mesmo e alguém da sua linhagem assumiria o seu lugar, agora nesse sumo sacerdócio real, o sumo sacerdócio de Melquisedeque que o escritor aos Hebreus apresenta, não terá sucessão, porque o nosso sumo sacerdote desta nova aliança, o sacerdócio real, é o próprio Jesus, e ele venceu a morte e vive para todo sempre. E a Bíblia diz, em Hebreus 8:6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 10:12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aqueles sacrifícios do Velho Testamento não são mais necessários. O escritor aos Hebreus está dizendo que ele ofertou um único sacrifício, suficiente, perpétuo. Este sumo sacerdote, ele mesmo foi o sacrifício por todos nós. E hoje, como nós vemos em Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 28, falando a respeito desse sacrifício perpétuo que foi efetuado por Jesus, o sumo sacerdote dessa nova aliança, do sacerdócio de Melquisedeque. E nesse sacerdócio de Melquisedeque, nós somos, como está colocando aqui o comentarista, nós somos também sacerdotes, e vamos provar isso pela Bíblia. É isso que é a tese do autor em dizer que todos nós somos sacerdotes, e ele vai deixar aqui bem delineado, dizendo que nesse quesito não há diferença entre o membro e a liderança, mas como vimos, temos que tomar cuidado com esta afirmação, porque dentro da organização que é a igreja é um organismo, como vimos semana passada, e todo organismo é organizado, é um paradoxo não ser. Então, o organismo é organizado. E dentro desta organização, há uma hierarquia ministerial. Não é que um é melhor do que o outro, mas tem funções diferentes, funções importantes dentro do reino, dentro desta organização. Até aqui na leitura bíblica em classe,
E Efésios 4, 11 ao 16 vai falar desses dons no meio da igreja. Dons que vão ser funções importantes no meio desta igreja que é organizada. Temos diáconos, presbíteros, evangelistas, auxiliares, pastores e assim por diante. Muito importante esta organização, e vemos que realmente dentro da unidade do corpo, o dedinho não é menos importante do que a orelha, mas também cada um tem a sua função dentro do corpo. E assim vemos que é o ministério que não é uma escada, mas é uma plataforma de funções diferentes, importantes no reino. Então, muito importante nós reconhecermos esses que têm funções importantes no meio do povo, no meio desta organização que é a igreja, o organismo vivo, o corpo de Cristo na terra, o corpo místico de Cristo. Então, muito importante, mas nós todos somos sacerdotes nesta visão do sacerdócio de Melquisedeque. E vamos ver pela Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Veja que nós somos, então, sacerdotes neste sacerdócio de Melquisedeque, ou no sacerdócio universal, como coloca o autor aqui. Nesse sacerdócio universal, nós somos realmente sacerdotes, e Paulo vai escrever em Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não há mais sacrifício de pessoas, porque Cristo já foi o sacrifício perpétuo, mas nós sacrificamos o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma vida devocional, de leitura da palavra, oração, consagração, uma vida devocional diante de Deus, dizendo não ao mundo e ao pecado, às concupiscências da carne, a inclinação para o mal e o pecado, nesta luta da carne contra o Espírito, vencendo cada dia, apresentando o nosso culto a Deus, que é um culto racional, com razão, que nós estamos prestando ao nosso Deus, todos os dias no templo, assiduidade nos cultos, prestando um culto ao nosso Deus, pois Ele merece. Nós, como sacerdotes desse novo concerto, nesse sacerdócio universal, nós realmente ministramos na igreja, cada um dentro do seu ministério a qual foi chamado. E eu digo aqui que todos têm ministério, tanto homens como mulheres têm ministério dentro desse sacerdócio universal. Alguns exercem o ministério da música, outros o ministério da palavra, ministério do ensino, ministério da intercessão, da oração, que algumas irmãs exercem esse ministério de uma forma anônima, ninguém vê, ninguém sabe, não está nos banners, mas essas irmãs e esses irmãos têm o ministério da intercessão, estão orando pelo pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, estão orando pelo ministério, pelo pastor da igreja e assim por diante. São ministérios no meio da igreja e nós exercemos, somos ministros na casa de Deus. Vamos ver também aqui Apocalipse 5 e 10, falando a respeito como nós somos realmente sacerdotes nesse novo sacerdócio, não é mais o sacerdócio araônico e levítico, que para ser um sacerdote teria que ser da linhagem de Arão, da família de Levi, da família de Coate, para ser um sacerdote. Mas agora, todos aqueles que nasceram de novo, tiveram um encontro com Cristo e aceitaram esse sacrifício perpétuo de Cristo na cruz do Calvário, ali foi o altar do sacrifício, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que aceitam esse sacrifício e servem ao Senhor, estes são ministros da casa de Deus e sacerdotes. E olha o que a Bíblia diz a respeito de nós. Apocalipse 5 e 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. É uma promessa maravilhosa a nós, então nós somos realmente, nesse novo concerto, sacerdotes, ministros de Deus na terra, e ministramos. E aqui ele vai falar bastante a respeito do ministério da intercessão, que era o que o patriarca fazia lá no início, pelos filhos, e hoje nós temos também esse ministério maravilhoso, que está lá em 1 Timóteo 2:1, que fala a respeito do ministério da intercessão. E mantemos comunhão direta com Deus, segundo Coríntios 13:13, falando dessa comunhão que há entre aqueles que estão intercedendo um pelos outros, apresentando as demandas, e Deus ouvindo a oração do povo e um intercedendo pelo outro. Ponto 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Antes da Reforma, esse sacerdócio universal não existia, porque ele estava apenas direcionado ao clero. Alguns tinham esse privilégio de ministrar e o restante nem a Bíblia lia, né? Porque não tinham acesso. Nós vemos que a história nos conta isso. A reforma vai trazer esse ministério universal, a igreja, o organismo vivo, o corpo de Cristo na terra, o corpo místico de Cristo na terra. E vemos que agora a reforma traz tanto a Bíblia em várias línguas, acessível a todo o povo, a todo aquele que aceitou Jesus, tem acesso à Bíblia, e também a exercer este ministério sacerdotal na igreja a qual ele está inserido. Não faz parte apenas do clero, mas também faz parte de todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, exerce um ministério na igreja. Todos têm ministério e são ministros de Deus na terra. Tópico 2. Estrutura ministerial do Novo Testamento. Como vimos na leitura bíblica em classe, Efésios 4:11, indo até o versículo 16, e vemos esse ministério quíntuplo, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E vamos ver aqui se esta igreja organizada hoje, como se comporta nesses dons que foram dados à igreja, porque a Bíblia diz assim no versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos. Foi Deus quem deu, foi Jesus que deu à igreja. Primeiro, apóstolos. E a Bíblia diz que nós vamos ver que 12 foram chamados por Jesus, os 12 discípulos que depois foram chamados apóstolos. E apóstolo quer dizer aquele que é enviado para uma missão. E vemos que realmente nós temos hoje na igreja contemporânea, na nossa igreja, Assembleia de Deus, não temos esse cargo. E realmente não há, porque as pessoas não conseguem atingir as prerrogativas deste cargo, que era, como vemos, quando em Atos 1, quando vão escolher alguém para ficar no lugar de Judas, as prerrogativas, que é ter andado com Jesus, aprendido direto com Jesus, ter visto ele ressuscitado e ter sido assunto ao céu. Então, são prerrogativas impossíveis de alcançar hoje na igreja contemporânea. Não temos o cargo. Erroneamente, alguns pensam que tem. Não temos o cargo, mas temos a função. A função realmente de apóstolos, que é aquele que é enviado a uma missão. Quem tem essa função hoje de apóstolo são os missionários, que são enviados para abrir trabalhos onde não tem. Então são enviados. E também, dentro de uma visão um pouco mais ampla, aqueles que fazem um grande trabalho como os apóstolos na sua época, que impactaram uma geração, impactaram o mundo conhecido de então através do Evangelho. Não são poucos aqueles que fazem um trabalho que vem ser notório em todo o mundo. Então vemos que tem a função, mas o cargo não existe hoje. Erroneamente alguns dizem ser apóstolos, o que é um tanto difícil.
Porque a Bíblia diz em Apocalipse 21:12 que há 12 portas na Nova Jerusalém e o nome das 12 tribos nelas. Em Apocalipse 21:14 tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então fica difícil colocar mais portas e mais nomes ali, né? Então está restrito aos 12 este cargo, mas a função é distribuída em todo o tempo, em toda a era da igreja, em todas as eras, em todos os séculos, houve a função de apóstolos, mas como cargo ficou restrito então aos 12, ao que a teologia clássica pentecostal diz a respeito do cargo de apóstolo. Também temos aqui a função de profeta. É um dom que Deus deu à igreja. Deus, a Bíblia diz aqui, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Esses profetas aqui, que Paulo está falando, tem que dissecar bem entre o dom de profecia. 3 coisas importantes aqui. Ministério de profeta do Velho Testamento, as prerrogativas naquele formato. A Bíblia diz em Lucas 16:16 que a lei e os profetas vieram até João, esse João Batista, que é um profeta nos moldes do Antigo Testamento, um profeta do ministério de profeta. É diferente. Ele era o mais alto cargo da religião judaica, porque ele colocava o dedo na cara do sumo sacerdote, também da nação, porque ele chamava a atenção do rei. Ele era o oráculo de Deus na terra. O que ele falava se tornava escriturístico. Ele era a boca de Deus falando. Veja que há algumas diferenças desse profeta para o Novo Testamento. O último nesses moldes, ele era ungido profeta por um outro profeta, e vemos que realmente tinha a característica de um cargo. Mas agora não temos essas características de cargo no Novo Testamento, mas também funções. E vamos já ver aqui esse profeta que Paulo diz não é o do ministério de profeta lá do Velho Testamento, não é o mesmo molde. Mas aqui o grego usado é o prófites, que quer dizer aquele que fala através da palavra, um erudito da palavra, um expoente da palavra, que fala por aquilo que é escriturístico. Se encaixa mais nos pregadores, aqueles que profetizam através da palavra. E o mesmo caso é para Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra de esquina. Também ali esse profeta não é aquele que fala, ter o dom de profecia, mas é aquele que fala através da palavra, aquele que tem habilidade com a palavra e profetiza através da palavra, é um expoente da palavra. Então, 3 coisas que tem que deixar bem destacado aqui: ministério de profeta do Velho Testamento, ministério profético, que é aquele que fala através da palavra, aquilo que é escriturístico, e também dom de profecia, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, que é diferente também aquele que tem o dom de profecia. Não é disso que está falando aqui. Este dom dado à igreja de profeta é aquele que fala através da palavra, aquilo que é escriturístico. Então, fica certo aqui, é a visão da teologia clássica pentecostal a respeito desta palavra profeta aqui nesse texto. Em terceiro, evangelista. Hoje nós temos dentro da nossa igreja, nessa hierarquia ministerial, como ministro evangelista, como cargo da igreja. É o primeiro cargo como ministro, um convencional, como evangelista da igreja. E a função do evangelista, e sabemos que alguns têm até a função de evangelistas, que é evangelizar, fazer o evangelismo e também a evangelização, vemos que são pessoas que podem ser chamadas evangelistas, porque estão fazendo a função. Mas também a nossa igreja tem o cargo de evangelista, que é muito importante na nossa igreja, é esse cargo de evangelista. E vamos ver, assim também tinha no Novo Testamento, na igreja primitiva. Vamos pegar como exemplo aqui Felipe, que era um diácono, instituído diácono
mas fazia a função de um grande evangelista que incendiou Samaria. Então vemos que há o cargo e também há a função. E vemos agora pastores. Pastores também que têm a função de pastorear. E Jeremias diz que é Deus que dá pastores à igreja. Pastor possui a função de apacentar. É aquele que cuida de igreja. O evangelista, ele é aquela pessoa que tem a chamada para pregação evangelística. E ele está nas cruzadas e assim por diante. Tem pessoas que têm chamada para evangelista e não têm chamada pastoral. Tanto é que alguns até querem ser chamados de evangelistas. Tem outros que têm chamada evangelística e também têm a chamada pastoral. A chamada pastoral é para aquele que apacenta a igreja, cuida de igreja. O pastor tem ovelhas, ele cuida do rebanho de Cristo na terra e tem prerrogativas para isso que vamos ver no próximo tópico. E também, fechando aqui, o quíntuplo ministério da igreja, dado por Jesus à igreja, vemos os doutores. Realmente, essa função temos na nossa igreja, homens que foram realmente separados por Deus para serem mestres na igreja, mestres da palavra. Romanos 12:7 diz, se o ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino. São homens que estão lendo, estão se aprofundando na palavra para ensinar o povo de Deus. E é muito importante esta função na igreja, apesar de ninguém querer para si esse título, dizer, não, eu sou um doutor da igreja. Isso não pode existir. Mas nós temos, a igreja reconhece os seus doutores e seus mestres. Não podemos nos intitular, apesar que alguns têm até o título acadêmico a respeito disso, mas não podemos bater no peito porque na igreja tudo é realmente dependência do Espírito Santo. O púlpito, a sala de aula, quando estamos tratando da palavra de Deus, temos que ser dependentes do Espírito Santo. Então sai fora o eu e entra a dependência do Espírito Santo. Não podemos nos intitular, mesmo que tenhamos o título acadêmico, mas a igreja reconhece, a igreja é sábia e sabe onde estão os seus mestres e os seus doutores. Então Deus deu também, Jesus deu à igreja os doutores e temos que cuidar deles também, como cuidamos dos pastores, dos evangelistas e das outras funções da igreja. São doutores dados por Jesus à igreja, homens e mulheres, porque tem mulheres que também estão exercendo o ministério do ensino, chamados por Deus para esse ministério maravilhoso e a dedicação a ele de leitura, comprometimento com a palavra e assim por diante. Muito importante destacar isso. Ponto 2. O serviço de diáconos e presbíteros. Vemos que diácono e presbítero não é a mesma coisa. Um cargo é antagônico ao outro, não são a mesma coisa. Vemos que a instituição dos diáconos, em Atos 6, vemos que eles são separados, instituídos para cuidar da parte social da igreja e também servir as mesas. E hoje, a diaconia da igreja, que é tão precisa e faz parte da organização da igreja, essa função, esse cargo no meio da igreja, que vem do grego diáconos, que quer dizer exatamente garçom, aquele que serve. Então, a diaconia da igreja é muito importante e tem prerrogativas específicas. Hoje, um diácono, ele cuida do estacionamento, cuida da porta, tira a oferta, traz água para o pregador, para o pastor e assim por diante. Como conhecemos essa parte motora da igreja, que é importantíssima, sem ela o culto não fica igual. Porque precisa dessa parte de homens preparados por Deus, chamados para esse ministério, e é bíblico. Eles ajudam nessa parte motora da igreja. Tem prerrogativas que são do diácono. Agora o presbítero, nós vamos ver que as prerrogativas dele são outras, que vem do grego presbiterói,
que ele realmente cuida, ele é um supervisor, ele é o braço direito do pastor, ele ajuda até a pastorear, ele tem as prerrogativas das ministrações da igreja, com a anuência do pastor, né? É função do pastor, mas o pastor pode transferir esta honra a ele, que é a apresentação de crianças, batismo, casamentos, noivados, unção com óleo, e outras que sabemos que são prerrogativas dos presbíteros, a ministração da Santa Ceia, presbíteros ali. Então vemos que as prerrogativas deles são muitas. E a Bíblia diz que eles têm dupla honra diante do povo. Então, é antagônico um cargo do outro. São funções diferentes. Não tem um que é mais importante que o outro, como eu disse, não é uma escada, é uma plataforma, mas cada um tem que fazer a sua função dentro dessa organização para que o culto aconteça de uma forma magnífica, porque é para Deus. Então, cada um tem que cumprir a sua função na liturgia. E alguém pergunta, e o auxiliar? O auxiliar é um aspirante a diácono. Ele está aprendendo para ser diácono. E quando o pastor vê que ele está pronto, ele será consagrado a diácono pelo ministério da igreja, apontado então pelo pastor presidente da igreja. Então, são diferentes, são cargos específicos e com prerrogativas diferentes na igreja de Cristo. Tópico 3. As qualificações para o ministério. Ser o ministro também tem algumas exigências, prerrogativas. E vamos ver aqui que precisa de qualificação para o ministério. Quando vamos ver as qualificações para ser um sacerdote no Velho Testamento, era bem difícil ser um sacerdote, porque havia várias, não bastava ser da família de Levi, da família de Coate, da família de Arão, não bastava, tinha várias prerrogativas que nos falta tempo de entrar em todas elas aqui, mas também para o ministério neotestamentário, que sabemos que na nossa igreja a hierarquia ministerial é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor, não tem outro cargo, nossa igreja não tem outros cargos. Estes nós temos, são bíblicos e é uma bênção para a igreja como organização, a igreja como corpo místico de Cristo na terra, é uma bênção essa hierarquia ministerial que já explicamos que não porque um é mais importante do que o outro, mas são funções que a igreja necessita, funções importantes no meio da igreja. Então tem que ter uma qualificação. E aqui ele vai dizer, o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais de Paulo? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas que Paulo está dando instruções aos jovens pastores, Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta. Então, Paulo vai trazer aqui um ensinamento de como liderar esses ministros, esses líderes, esses obreiros, colocando então para esses pastores que estão cuidando dessas igrejas as qualificações na escolha de tais. Então veja que a primeira coisa que ele fala é que esse ministro deve ser irrepreensível. Segundo, marido de uma mulher, tem que ser fiel à esposa, fiel ao casamento, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui é uma prerrogativa porque começa falando do presbítero, porque no versículo 1 diz essa palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, que se refere ao presbítero, o bispo, o ancião, excelente obra deseja. Então, apto para ensinar, o presbítero deve ser apto para ensinar, não dado ao vinho. Você é crente, meu irmão, não dado ao vinho, não espancador, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, pessoas gananciosas, avarentas, mas moderado, não contencioso e não avarento, como já citamos, que são pessoas apegados ao dinheiro, que governe bem a sua própria casa, a sua casa
ela é realmente um lar. Ali a palavra, a oração, ele é exemplo para os filhos e para toda a família. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E Paulo continua dando uma série de prerrogativas ao ministério, importante observar, ler em sua casa 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, falando dessas prerrogativas. E no versículo 8 agora passa a falar do diácono. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, também como presbítero, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também esses sejam primeiro provados. No diaconato, eles são provados, é o que o texto está dizendo, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. E o texto continua dizendo que eles adquirirão, diante do povo, uma boa posição. Que boa posição é essa? Aquele que servir bem como diácono também chegará, se tem as prerrogativas para presbítero, chegará também ao cargo de presbítero na igreja e agora estará apto às ministrações nas liturgias e assim por diante em todos os trabalhos da igreja. E a Bíblia diz, falando de prerrogativa aqui, qualificações de natureza social, ponto 2, falamos da qualificação, corta. Ponto 1 falou da qualificação da natureza moral, que falamos aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 10. E o ponto 2 fala das qualificações de natureza social. E vemos que realmente o obreiro, o ministro deve ter qualificação de natureza social. Ele tem que saber ter relacionamentos com os amigos, com os irmãos, com os vizinhos, e vai ter textos aqui amparando isso, e vamos ver que em Tito 1,7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, aquele que não se dá com ninguém. Iracundo é aquele que realmente não se dá com ninguém. Eu tenho orado a Deus, nas minhas orações tenho pedido, Senhor, não me deixa ser um obreiro iracundo, que possamos ter relacionamentos e ser bem visto pelo povo como um homem de Deus, como um homem de Deus, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então nós temos que ter uma vida social também, que os homens nos vejam. Paulo escreve, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos vejam como ministros. Esta palavra é bem pesada para nós. É os homens que olham para nós e veem em nós um ministério. Não adianta cobrar, eu sou tal coisa. O povo tem que olhar para você e ver e dizer, este realmente é um pastor, este realmente é um evangelista, este realmente é um diácono. Então, o povo está olhando para nós, que os homens olhem para nós e vejam que nós somos ministros de Deus na terra e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos dispenseiros de Deus na terra, dos mistérios de Deus na terra. Então, esta lição maravilhosa, e o ponto 3 vai dizer, qualificados para o ministério. E quando falamos de qualificados para o ministério, eu me lembro do texto de 2 Timóteo 2,15. Procura, agora o conselho aos ministros, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar a Deus aprovado, não alguém que seja desaprovado por todos. E só ele diga que é. O povo está aprovando o nosso ministério. Seja, e também Deus, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você tem do que se envergonhar? Tem alguns que têm,
porque são realmente iracundos, cobiçosos, torpe ganância, espancador, dados ao vinho e assim por diante. É isso que Paulo está falando, que não tenha do que se envergonhar. E mais importante, que maneje bem, que maneja bem a palavra da verdade. É um paradoxo, meu irmão, querer ser um ministro. Estamos falando de um sacerdócio universal, e sabemos, eu falei que estamos inseridos nessa proposta, nisto que é maravilhoso a igreja. Mas é um paradoxo dizer ser um ministro e não manejar bem a palavra da verdade, e não conhecer a palavra da verdade. Que nós possamos realmente, como disse Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Preparo espiritual, temos que ter consagração, as nossas mensagens têm que ser incendiadas pelo Espírito Santo. Consagração, oração, dependência total do Espírito Santo, crescer na graça, mas também na ala intelectual, preparo intelectual, leitura da palavra, livros, se preparar para dar o melhor à noiva de Cristo na terra. Então, graça e conhecimento, crescei na graça e no conhecimento. Então, essa lição é maravilhosa a nós, ministros. E quando eu falo ministros, eu me dirijo a todos, jovens, adolescentes, adultos, mulheres, homens, que exercem ministérios na igreja. Conclusão: nessa lição vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Também outros ofícios que foram colocados por Paulo. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Foi Deus que deu à igreja. Então devemos cuidar. Que Deus possa abençoar a cada irmão. O meu abraço a cada aluno, a cada professor, a cada pastor, em especial ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e o pastor Eliseu Melfior, nosso vice-presidente, que também é o nosso coordenador geral da EBD. Deus abençoe a todos, tenham uma boa aula. O meu abraço a você, meu amigo.